Olá, você, é um prazer estarmos juntos novamente nessa nossa conversa que acontece agora com muito mais frequência. Conte-me tudo, e é para contar tudo mesmo, a gente precisa saber de tudo. E hoje a gente traz um tema aqui onde Alagoas tem se destacado muito e não é à toa. Primeiro, pela vontade governamental. Segundo, pela qualidade das pessoas que operam nesse tema. Eu falo sobre cooperativismo. Há quem pense que cooperativismo é coisa de quem é muito pequenininho. Se é muito pequenininho, coisa que não gira muito recurso, aí a gente faz cooperativa. Como se cooperativar, neste caso, fosse para salvar os pequenos. Lê do engano. Tem cooperativa de absolutamente tudo nesse país e nesse estado também, e a tendência é que isso se alargue a Dalberon. Estou aqui com Adalberon Sá, secretário executivo de Cooperativismo e Economia Solidária aqui do governo de Alagoas. A tendência é crescer, é isso mesmo, Adalberon? Muito obrigado, viu, por estar conosco. Primeiro, eu que agradeço, Elias, a oportunidade de a gente estar aqui e poder contar tudo sobre o cooperativismo, para que as pessoas possam, de fato, conhecer a diversidade, a beleza do cooperativismo, entender mesmo, afinal, o que é, porque você fez uma provocação muito interessante, as pessoas muitas vezes têm essa ideia de que o cooperativismo é uma reunião só dos pequenos. E, na verdade, o cooperativismo é uma solução para tudo aquilo que nós não podemos ou não conseguimos fazer sozinho, e entendermos que juntos a gente encontra soluções mais rápido, mais fácil e melhores para a comunidade. Então, acho que é uma oportunidade muito significativa e eu que agradeço o convite e a oportunidade da gente estar aqui. Aí as pessoas escutam ou assistem, né, nos noticiários, olha, a cooperativa dos catadores de latinha, olha, as cooperativas que estão associadas aos antigos lixões ou aos aterros sanitários, e esquece de que tem banco aqui, tem cara de banco, jeito de banco, fotografia de banco, mas que é cooperativa também. Também. Hoje o grande desafio é as pessoas conseguirem, de fato, perceber o cooperativismo ao seu redor. E olha, ele está em tudo. Se você rodar, você vai perceber como o cooperativismo está presente. Eu gosto sempre de fazer a brincadeira que você acorda pela manhã, vai tomar café, uma possibilidade muito grande de que um produto de cooperativa esteja no seu café da manhã. As cooperativas de produtores de leite, cooperativas, até de padeiro, nós temos cooperativas aqui em Alagoas, por exemplo. O mel, por exemplo. Cooperativa de produtores de mel, de panificados, de biscoitos, da agricultura familiar, dos hortifrutis, da polpa de fruta. Então você já começou no seu café da manhã com uma cooperativa. E aí eu brinco, você, num cenário hipotético, você vai sair de casa e você pegou um táxi. Você pode ter pego um táxi de uma cooperativa, só que em Maceió nós temos pelo menos 5 cooperativas de táxi, além de cooperativas de motoristas de aplicativo, são as chamadas cooperativas inclusive de plataforma, que já estão desenvolvendo aplicativos próprios. Ainda não temos em Alagoas, mas já é uma realidade no Brasil e no mundo. E aí você pegou o seu táxi ou pegou o seu motorista de aplicativo e você foi ao médico. Na consulta você se consultou com um médico que é de uma cooperativa de saúde. O plano de saúde que você usou é de uma cooperativa, porque os maiores planos de saúde do Brasil são hoje de cooperativas. E você provavelmente o suporte de enfermagem que tinha lá no exame, na consulta, era uma outra cooperativa de enfermeiros ou de profissionais de saúde. Só por aí a gente já passou por uma série de cooperativas. Mas você depois saiu e foi num banco prestar serviço, buscar serviços financeiros. Um depósito, um saque, um Pix, abrir a sua conta, fazer os seus investimentos. E ali também tem cooperativas de crédito. Então, é uma diversidade muito grande, mas não deixa de ter também as cooperativas de trabalho, como é o caso você colocou aí, cooperativas de catadores, de reciclagem, cooperativas aqui em Alagoas, temos cases de sucesso, experiências que chamam a atenção no Brasil todo, nós temos cooperativas de jornalistas. De jornalistas. Cooperativas de gráficos, cooperativas de músicos. Você vai para o Teatro Deodoro assistir uma apresentação de uma orquestra e ela é uma cooperativa de músicos. Você compra um apartamento e não tem ideia, mas as maiores construtoras, e aí, para quebrar a lógica, a ideia de que é coisa de pequenos, as grandes construtoras de Alagoas fazem parte de uma cooperativa da construção civil. E aí, reunindo grandes ou pequenos
que vão encontrando soluções para comprar mais barato, comprar melhor, para vender de forma mais organizada, para organizar a sua produção de forma mais facilitada e, principalmente, que é a grande diferença do cooperativismo para os outros modelos de negócio, para o modelo tradicional de empresas. Enquanto a empresa, Elias, está focada no lucro, a empresa nasce buscando ter lucro. E por isso, para ter lucro, ela precisa muitas vezes, inclusive, explorar o máximo possível da natureza, ou explorar o máximo possível das pessoas na condição de trabalho assalariado. A diferença do cooperativismo é que o foco dela não está no lucro, o foco dela está nas pessoas. Por quê? Porque seja na cooperativa de crédito, seja na cooperativa de taxistas, de agricultores, de qualquer coisa que seja, todos os cooperados são donos. O lucro, aquela parcela que vai só para uma meia dúzia, para um ou dois donos, ou quando a gente tem uma conta num banco tradicional, vai para os acionistas do banco, essa parte fica com todos que fazem parte da cooperativa. E que, inclusive, tem por princípio que, além de ser dividido entre todos, isso transborde para a comunidade onde está inserida a cooperativa, seja ela de que for. Então, são diferenciais que fazem com que a gente, ao perceber, primeiro perceba que ele já está por perto, e eu que talvez ainda não tinha me dado conta. Mas, além disso, o papel importante que ele tem para dinamizar a economia, para gerar emprego e renda, e para gerar prosperidade para a comunidade como um todo. Diferente do dinheiro que vai, às vezes, para fora até do Brasil, e que esquece que a vida está ali na cidade, e que muitas vezes aquele dinheiro que vai para os acionistas, que vai para os donos das empresas, deixou de fazer com que a comunidade prospere junto com ele. Ficar imaginando aqui a possibilidade de sucesso daquelas mulheres que entrelaçam ali as palhas de Ouricuri, no município de Coruripe, ou mesmo das bolsas que vão ganhar as grifes aí de lojas, inclusive internacionais, com a pele de peixe, lá em Piranhas, sozinha, cada uma do seu jeito. Isso não era possível. Não é possível. E aí a grande dificuldade que muitas vezes as pessoas têm de entender que eu posso cooperar para competir. Eu posso juntar com outras pessoas para que eu fique mais forte, para que eu acesse melhor os canais de comercialização. Você deu exemplo, por exemplo, das cooperativas de artesanato. Nós temos uma cooperativa de artesanato em Alagoas, ligada à região ali da Barra Nova, que pega uma parte do Pontal. São cooperativas, que é uma cooperativa que hoje vende para grandes redes de lojas nacionais. Outro dia, eu estava vendo uma peça de filé produzida por uma cooperativa de Alagoas na novela da TV Globo. Aquela peça de filé chegou nos estúdios da TV Globo e ganhou o mundo através da novela e é produzida por cooperadas, artesãs, aqui de Alagoas, aqui da região metropolitana. Sozinha, elas não conseguiriam nunca chegar onde elas chegam. E elas entram hoje numa grande rede de lojas nacionalmente conhecida. Por quê? Porque elas conseguem ter escala, volume, produção padronizada, entregar nos prazos, coisas que sozinhas cada vez vai ficando mais difícil. E assim é quando a gente pega, por exemplo, os casos da própria agricultura familiar. Nós temos em Alagoas a primeira e única fábrica de leite em pó produzido pela agricultura familiar. Quando um produtor sozinho conseguiria montar toda uma estrutura para competir com grandes marcas com leite em pó, que é inclusive algo que pode dar sobrevida ao leite, porque o leite tem vida útil curta, mas quando ele vira pó, ele ganha uma validade mais longa para ir para o supermercado e assegura que o produtor não tenha que vender a qualquer preço para não perder. Então são essas as vantagens de se juntar, inclusive para setores que aparentemente nós não tínhamos ideia de que era possível, como você deu o exemplo do caso dos bancos. Por que eu tenho que estar mandando, Elias, a minha taxa de contribuição da conta, as tarifas bancárias para acionistas que eu não sei nem quem são? Por que isso não pode se reverter aqui na minha comunidade, aqui na cidade, no estado onde eu estou? E por que parte desse lucro eu mesmo não posso receber? Ou seja, a gente está acostumado que o banco só tira de nós, né? Por que ele não pode também me remunerar por aquilo que eu opero de serviços lá? Então,
Quando a gente vai percebendo isso, a gente vai percebendo o quanto de oportunidades o cooperativismo gera, quanto de empregos o cooperativismo gera, e às vezes a gente tem muito aquela ideia de que o que vai salvar a economia da nossa cidade, da pequena cidade lá no interior, ou da cidade, ou mesmo do estado, é a chegada das grandes empresas. É excelente que elas venham, mas tem muita gente gerando renda, a sua principal renda, ou às vezes a única renda, com o cooperativismo, com a economia solidária, lá na produção do artesanato, na produção dos alimentos, ou na produção de tantos serviços, como a gente bem citou aqui. E olha, a geração do emprego possível também, né? Porque uma grande indústria traz tecnologias que ainda não são do conhecimento do trabalhador local. Então, a possibilidade desse trabalhador local ser funcionário dessa empresa vai demorar um pouco, até que se crie uma cultura de empresa, até que se crie habilidades. Muitas vezes, nem cursos tem para que você ocupe aquela função. Esse tipo de emprego ele já existe. A cooperativa vem apenas organizar e dar mais possibilidades de que esse emprego seja cada vez mais exitoso, prazeroso e que você queira que os seus participem dele também. Olha, Elis, essa tua fala traz um ponto que é muito interessante. A gente tem visto ultimamente, cada vez com mais frequência, em virtude da inteligência artificial, da mecanização cada vez maior da tecnologia mecanizando a mão de obra, a gente tem visto muito falar, por exemplo, a inteligência, quais são as profissões que vão desaparecer com a inteligência artificial? E aí vai listando. Ou seja, o processo de evolução tecnológica, ele é um processo que naturalmente ele traz uma característica excludente. E veja, é exatamente no processo da Revolução Industrial que surge o cooperativismo. Quando aqueles trabalhadores que foram ficando excluídos pela chegada da mecanização, eles se organizam para quê? Para comprar mais barato. Eles descobriram que se eu for comprar a minha feira do mês sozinho, eu vou comprar 2, 3 quilos de arroz, mas se nós juntarmos 20, nós vamos comprar 60. E aí, para comprar 60, eu compro mais barato do que para comprar 3. E aquilo que aconteceu naquela época, a gente vê acontecendo hoje na chamada quarta revolução industrial. A inteligência artificial, a internet das coisas, vai mostrando que as profissões vão desaparecendo. Muitas delas já foram. Você já entra no banco hoje, já tem menos trabalhadores, porque primeiro já não precisa mais nem ir à agência. Você já faz isso pelo aplicativo. Quando você vai, você tem um terminal de autoatendimento. E assim em várias áreas. Em muitos lugares já não existe mais o cobrador do ônibus, porque foi substituído por um cartão e por aí vai. E o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas não vão acompanhar necessariamente na mesma velocidade esse processo. E elas ficam excluídas. E é justamente aí que entra o cooperativismo, quando pode juntar essas pessoas para outras atividades em torno da sua comunidade, sem que elas fiquem abandonadas. Da mesma forma, Elias, que com a chegada das grandes empresas, e olhe, a Secretaria do Cooperativismo está lá dentro da Secretaria do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, está lá onde hoje, constantemente, a gente aprova os benefícios fiscais para a atração das grandes empresas. Mas quando essa grande empresa chega, como você falou, a mão de obra que ela contrata do ponto de vista local é muito pequena, dos salários menores possíveis, porque os salários maiores exigem uma mão de obra qualificada que muitas vezes ela já traz junto consigo. E o lucro dessa empresa vai embora, porque o dono, o acionista, não é daqui. O que fica ali é o emprego assalariado, explorando a mão de obra de trabalho local, mas o lucro foi embora, os melhores cargos vieram de pessoas de fora. E quando é uma cooperativa, tudo ficou ali, porque o lucro e a remuneração se confundem, porque são uma coisa só, porque todo mundo é dono. Então, são essas nuances que transformam o cooperativismo, um modelo de negócio, primeiro, de um interesse comunitário, porque todo mundo ganha, inclusive quem não está na cooperativa, porque a comunidade cresce junto, é princípio do cooperativismo. A lei de 71, que normatiza o cooperativismo no Brasil, ela já prevê 5% das sobras dos resultados, que são o lucro nas empresas, precisa ser investido na comunidade, em projetos sociais na comunidade. Isso é super importante. Eu queria entrar nessa discussão que é do caráter legal. Como é que o Brasil tem tratado o cooperativismo? Qual é o momento em que o cooperativismo se encontra, não só no Brasil, mas principalmente aqui no estado de Alagoas?
O ente público, ele se relaciona, do ponto de vista comercial mesmo, da compra de serviços e de produtos do cooperativismo? Olha, quando a gente pega nacionalmente, nós temos uma legislação muito rica que normatizou, que regulamentou o cooperativismo no Brasil, uma legislação que já fez mais de 50 anos. Ao longo desses 50 anos, outras legislações complementares, como a que regulamentou as cooperativas sociais, as cooperativas de trabalho, as cooperativas de crédito, que antes eram fechadas e agora passaram a ser de livre adesão para todos, todo mundo pode fazer parte. E agora, recentemente, nós tivemos um grande avanço que na discussão da reforma tributária, o ato cooperativo foi preservado na Constituição da reforma tributária. O que é o ato cooperativo? Aquela realidade em que a relação entre o cooperado e a cooperativa não pode ser tributada. E mesmo entre uma cooperativa e outra, para promover, inclusive, negócios entre eles. Isso é o que torna, inclusive, o cooperativismo, para além de todas as coisas que nós falamos, mais vantajoso para quem o faz. A nível local, nós tivemos um avanço muito significativo. Alagoas foi e tem sido vanguarda na política pública para o cooperativismo ao criar a primeira e até aqui a única secretaria voltada para o cooperativismo, ainda uma secretaria executiva, mas num ambiente correto, dentro da agenda do desenvolvimento econômico, para mostrar, inclusive, que nós somos uma solução econômica, geração de emprego e renda na veia, desenvolvimento econômico territorial na ponta. Então, estamos no lugar certo, porque em uma ou outra situação, a nível de governo federal, por exemplo, o cooperativismo já teve lá, por exemplo, o Departamento de Cooperativismo e Acesso a Mercados, onde? No Ministério da Agricultura. Pela força do cooperativismo, do agronegócio e da agricultura familiar. Sim. Mas nunca na percepção do desenvolvimento econômico. E agora, recentemente, depois da criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa, acho que o último ministério criado, o cooperativismo ganhou um espaço também lá no Ministério, por entender uma relação dele com o empreendedorismo, embora o empreendedorismo muitas vezes é um discurso muito mais para o individual, né? O próprio MEI, enquanto grande política de empreendedorismo individual, mas aqui a gente está falando do empreender de forma coletiva, de forma comunitária, empreender juntos, então tem essa diferença. Então, Alagoas cria a primeira secretaria, o governo Paulo sai na frente aí dos estados, uma repercussão inclusive muito positiva a nível de Nordeste, e ganha um espaço de fala, inclusive, a nível nacional. Aqui, começamos, essa criação da secretaria nasce a partir de uma provocação do setor. É o setor que bate na porta do agente governamental, ali na equipe de transição na época, e com o governador Paulo Dantas, e diz: Paulo, é preciso olhar para esse setor pela força que ele tem de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, de desenvolvimento socioambiental, porque quem está produzindo alimento nas cooperativas não está preocupado exclusivamente com o agronegócio, que muitas vezes produz alimento ainda que o arrebente tudo por aí. Não é todos, mas muitas vezes acontece. Então, o governador Paulo entende isso, cria a secretaria, banca esse movimento. É uma das coisas inovadoras do governo Paulo, como foi também a Secretaria da Primeira Infância, mas do cooperativismo também, e começa a criar um ambiente que o próprio Estado olha para as cooperativas como uma solução. Por exemplo, Elias, a lei do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional e a lei do PENAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, já prevê desde 2009 que no mínimo 30% de tudo que é adquirido para a merenda escolar seja comprado da agricultura familiar através das suas organizações coletivas. Cooperativas. Na sua maioria. Cooperativas. E Alagoas ainda não fazia, dificuldade gigante de fazer, inúmeros os motivos, pela logística descentralizada que o recurso tem em Alagoas, diferente de outros estados, por uma série de questões. O governador Paulo banca isso e diz: não basta ser o primeiro estado a criar a Secretaria do Cooperativismo, nós vamos começar a comprar das cooperativas da agricultura para levar para a merenda, para comprar do pai daquele aluno que está lá na escola e que está na roça enquanto o aluno está lá estudando. E nós fizemos a chamada pública, a Secretaria de Educação, com a participação da Secretaria de Agricultura, e 7,5 milhões, ou seja, 30% daquilo que vem do recurso federal para a merenda, comprado da agricultura familiar, através de quem? De 23 cooperativas espalhadas em todo o estado. Olha, isso é muito da polpa legal. De fruta,
a diversos outros produtos, ao leite, à bebida láctea, comprando da agricultura familiar. E estamos avançando com a possibilidade de comprar outras coisas e contratar profissionais de saúde para prestar o serviço do Melhor em Casa, para prestar serviço nas unidades de saúde, que acaba fazendo muitas vezes pelo processo simplificado, contratar cooperativas. Melhora, inclusive, a qualidade, né, do que se come nas escolas. Exatamente. Comida de Produtos verdade. mais simples do ponto de vista da sua forma de chegar até a mesa, sem agrotóxicos em boa parte deles, porque a agricultura familiar não tem dinheiro para comprar, o cara tem que estar lá realmente cuidando, né? Quando eu falo em dinheiro, eu fico imaginando aqui como é que Alagoas está também do ponto de vista do financiamento. Existe a Desenvolve, aqui do Brasil, precisa abrir mais a mão. O pessoal das cooperativas, vamos ajudar aqui o Adalberon. Mas o fato é, a gente tem a Desenvolve e no passado, não tão distante assim, quem participava de uma consulta pública e ganhava a Desenvolve, porque já ganhou a consulta pública, ou seja, eu preciso de 200 cadeiras ou carteiras escolares, mas olha, eu ganhei a consulta, mas eu preciso ampliar a minha oficina, só dá para fazer 10. Eu preciso ampliar para poder fazer as 200. Aí eu vou lá na Desenvolve e pegava. Eu não sei como é que está isso hoje, mas imaginar que esse crescimento é possível do ponto de vista cooperado, porque eu vou chamar o meu vizinho, o meu outro, e a gente vai se juntar aqui e vai fazer tudo valer. O desafio do acesso a crédito para as cooperativas e para os empreendimentos de economia solidária, só para a gente fazer um parênteses da diferença, na verdade, tudo é economia solidária, na medida que eu junto, na medida que eu tenho os princípios de autogestão, que é o caso das cooperativas também. A cooperativa é um dos meios da economia solidária, né? A associação também tem, mas ele é o mais forte, o mais organizado, porque a cooperativa está dizendo lá, eu quero me organizar coletivamente para a gente ganhar dinheiro, para a gente gerar renda. Mas o acesso a crédito para as cooperativas ainda é um desafio Brasil afora. Inclusive, nós falamos isso com o ministro Wellington Dias quando ele esteve aqui, e que na agenda dele, nos 2 dias, ele foi a cooperativas. Copaíba em Piaçabuçu e CPLA lá em Batalha. Inaugurar, inclusive, a fábrica de leite pó. Ainda é um desafio muito grande, porque muitas vezes eu tenho crédito para a pessoa física, para o cooperado, não para a organização. Por experiências que já existiram, enfim, ainda é um desafio muito grande. Mas a gente tem dialogado e tem avançado, inclusive, no diálogo com a Desenvolve, por esse entendimento do papel que a Desenvolve tem de fomentar os pequenos negócios, os negócios em Alagoas. E aí, falar com o nosso querido do Brasil, a gente tem conversado bastante, avançamos porque algumas cooperativas de agricultura, por exemplo, na expectativa de vender para o poder público, tinham acessado um crédito lá atrás. Essa compra não aconteceu, as cooperativas muitas vezes perderam a sua produção, emendou com a pandemia, Elias, e nem para a feira dava para levar essa produção. Olha só que coisa. Esse é um problema muito sério. As escolas fechadas, as feiras livres fechadas, foi uma situação de quebradeira, não só no Brasil, não só em Alagoas, no Brasil todo, mas aqui em Alagoas particularmente, foi um caso muito sério. E o governador Paulo Dantas, ainda como deputado, assumiu um compromisso, levou um projeto de lei para a Assembleia de anistiar as cooperativas que tinham aquela situação com a Desenvolve. Quando o governador, ainda em 2023, a gente consegue, foi outra demanda levada pela Unicafes, assim como a criação da secretaria. A Unicafes é a Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, e o governador Paulo Dantas compra essa pauta. No ano passado, lá na Expo Bacia Leiteira, o governador faz a assinatura do decreto regulamentando isso e anistiou. Com isso, cooperativas que estavam com a corda no pescoço, porque perderam produção, perderam capital, ficaram sem acesso a crédito para investimentos novos e para fazer o negócio girar, limparam o nome e voltaram a ter crédito no mercado. Alguns voltaram a respirar, porque alguns tinham praticamente fechado. Com isso, agora nós estamos avançando com a Desenvolve a discussão de criação de linhas de créditos específicas, do crédito solidário, criação de linha de crédito, por exemplo. Você falou um exemplo aí, a gente está falando sobre isso com o do Brasil, sobre as cooperativas de catadores. Elas têm contrato com as prefeituras para fazer o trabalho de coleta seletiva, em alguns municípios. Ainda é um desafio chegar em outros. Que nós avançamos no fechamento dos lixões, mas não avançamos na inclusão socioprodutiva de quem vivia nos lixões. Ainda é um desafio para a maior parte dos nossos municípios. E os municípios que conseguem avançar, conseguem um contrato.
Então tem uma segurança, inclusive, para o pagamento, mas não consegue o crédito. Quem dá crédito? Qual é o banco que dá crédito para uma cooperativa de catadores? Qual é a saída? Seguro para essas pessoas, quem sabe bancados pelo próprio poder público? Olha, a saída é fazer aquilo que o poder público fez e faz historicamente para os grandes. O agronegócio, o setor da indústria, não seriam, Elias, o que são se não tivesse, por exemplo, uma Embrapa financiada pelo poder público para desenvolver pesquisa para melhorar a produtividade, se não tivesse muitas linhas de crédito, muitas vezes sem juros ou com juros irrelevantes para financiar a indústria, para financiar o agronegócio. Se não tivesse anistia, se não tivesse tantas coisas que dá para fazer as pros ferrovias, grandes. os portos Exatamente. construídos com dinheiro público, não sei Tudo porque para fortalecer o se grande. reclama tanto. O pessoal precisa pegar na enxada e ir lá em Pariconha, ir lá E o em engraçado Unidade é das que esses que Flores. são os maiores beneficiários de todas essas políticas, eu não estou dizendo que elas estão erradas. Para fomentar a economia é isso mesmo. O que a gente quer essa política O que a também gente na quer que cooperativa. também tenha para o cooperativismo, tenha para os pequenos ou para as organizações coletivas. Mas o engraçado é que esses são os primeiros a defender um tal de Estado mínimo desde que eu já tenha sido atendido pelos benefícios. Então, o que a gente precisa é ter esse mesmo olhar. O governo federal recriou a Secretaria Nacional de Economia Solidária, está lá liderada pelo secretário Gilberto Carvalho, para retomar a agenda de dizer o seguinte: nós temos uma parcela, Elias, e eu digo a você, em Alagoas, seguramente o cooperativismo corresponde a mais do que 10% do PIB de Alagoas. É um setor importante para a economia. Precisava sentar na mesa e aqui em Alagoas a gente conseguiu fazer esse feito. Olha só, isso é maravilhoso porque há uma tendência de crescimento. Eu falava isso no início da nossa conversa. O que é que ainda não está cooperado e que muito provavelmente vai ter que implementar esse conceito dentro da sua gestão de negócio, e aí não necessariamente vai ter o nome cooperativa, mas vai ter um conceito de cooperativismo sob pena, inclusive, de deixar de existir. Exatamente, porque repare, você fez uma pergunta muito interessante, porque eu tenho às vezes um acesso muito grande à informação e um estímulo ao empreendedorismo de forma individual, como se sair do problema só dependesse de você. E está certo, em partes. Mas e se imagine que a gente chega num bairro populoso e que eu tenho 30 mulheres ali trabalhando, por exemplo, como manicure. Se elas se enxergarem como parte de um mesmo processo, imagine o que é as 30 comprando os insumos de forma mais barata porque compram juntas. Imagina o que é que elas podem juntas acessar linhas de crédito diferenciadas do que individualmente, porque individualmente uma ou outra está com problema, o CPF está com problema, tem pendência, tem uma dívida, mas coletivamente pode de repente acessar um outro crédito. Imagina o que elas acessarem qualificação, atualização da sua atividade profissional, juntas ou individual, é mais fácil. Então, todas as áreas de negócio, e tem uma fala que é muito interessante, resgate aí do último Congresso Brasileiro do Cooperativismo, que esse ano, inclusive, nós vamos ter um novo congresso. Ano que vem, a ONU já declarou pela segunda vez em pouco tempo como o Ano Internacional do Cooperativismo, ou seja, é o mundo chamando atenção para a solução do cooperativismo que pode oferecer, que é o seguinte: tantos novos negócios. Se o cooperativismo é tão positivo, é tão bom, por que é que novos negócios não têm nascido cooperativas? Falta ainda as pessoas entenderem, e por isso, Elias, espaços como esse são muito importantes, porque a gente faz com que quem está nos acompanhando perceba e, de fato, faça a reflexão: rapaz, nunca tinha pensado. Quer dizer que de tudo que qualquer atividade, quer dizer que a minha atividade eu posso me juntar também, e isso não quer dizer que você não vai, o seu vizinho que faz a outra atividade, a mesma atividade que você, continua sendo também, não deixa de ser um concorrente, mas e se juntos a gente pudesse competir com os grandes que estão fazendo e que muitas vezes levam o nosso dinheiro embora? Olha só, e aí não dá para imaginar que aquela outra, manicura, pedicura, é só concorrente. Exato. Ela pode ser a porta aberta para a gente comprar os produtos em um menor preço, com a melhor qualidade. A sobra disso pode virar cursos de capacitação
e ofertar determinados serviços que ainda não estão sendo ofertados. Pode melhorar a minha marca, pode melhorar o meu produto, pode chegar mais longe o meu serviço. Né? E se você pegar, e você for agregando outros elementos de economia solidária, outros arranjos de economia solidária, por que eu não posso criar na minha comunidade um banco comunitário? Onde os bancos estão fechando as portas, já 44% dos municípios brasileiros não tem mais banco, porque naquela cidadezinha pequena de 2, 3, 4 mil habitantes, o banco pensando no lucro, diz assim, não é mais interessante. Não paga as contas manter uma agência lá. Eu vou embora. Por que eu não posso ter um banco comunitário? Já temos essas experiências aqui. Temos no Vergel, temos em Piaçabuçu, temos em Igaci. Eu não posso ter um banco comunitário com uma moeda social que faça com que o dinheiro fique circulando ali na minha cidade, no meu bairro, e isso potencializa, isso desenvolve localmente. Adalberon, quem é parceiro da Secretaria Executiva de Cooperativismo e Economia Solidária? Quem é parceiro do cooperativado, das cooperativas? Olha, hoje a gente conta, o próprio poder público, o governo do Estado, nós estamos naquele desafio que é de fazer se compreender dentro da própria estrutura organizacional. Isso tem avançado muito enquanto governo. Temos uma parceria muito positiva com a academia, porque a academia, as universidades públicas, elas já entendiam, elas já faziam isso. As incubadoras de economia solidária já existiam no IFAL, na UFAL, na UNEAL. Então a gente tem buscado, inclusive lançamos agora um curso de especialização em gestão de cooperativas. Para o quê? Para melhorar a qualidade da gestão das cooperativas mesmo, lá com a UNEAL, já fruto dessa articulação. Além das universidades, o próprio setor, que entendeu, opa, quer dizer que agora eu tenho um lugar de fala para pautar a política pública, para dizer, olha, se você reduzir essa carga tributária aqui, como reduz para outras categorias, a gente fica mais competitivo, o meu produto chega mais rápido. Olha, se o Estado for o primeiro que já contrata esse serviço de empresa e contratar de cooperativa, eu ganho também, eu incluo mais gente, e por aí tem sido um caminho. Então o setor tem abraçado, as universidades têm abraçado, e nós temos cada vez mais agora que abrir mais mercados para os serviços e para os produtos das cooperativas. Caminhando devagarzinho, fazendo com que as pessoas percebam. E se chegarmos um momento, Elias, que a gente entendeu o seguinte, não, eu cheguei no supermercado e procurei um produto de cooperativa aqui na prateleira e não encontrei. Por que só tem produto de fora e de empresas de fora? E se a gente chegar a esse nível de consciência? Então é um caminho que a gente vai fazendo e que a comunicação é muito importante. Porque ele dá emprego aqui, ele gera renda aqui, porque é um produto sem agrotóxico, ou porque é um produto muito pessoal, próprio, porque é feito à mão. Aliás, existe o Alagoas feito à mão, que são produtos que só você vai ter, não dá para repetir, porque é feito à mão. Olha, o fermentado de jabuticaba. O fermentado de jabuticaba. Que nós mandamos para a Feira Internacional de Alimentos, lá em Lima, no Peru, é produzido aqui por uma cooperativa na Serra das Pias, em Palmeira dos Índios. Em Palmeira dos Índios. A gente come uma pipoca amarelinha, da embalagem amarela, que vem de Olinda, de carreta para cá, ganhou o nosso comércio local, Elias. Mas nós temos uma cooperativa produzindo pipoca muito mais saborosa, por sinal, em Palmeira dos Índios, no povoado Bonifácio. Nós temos cooperativa de tudo. A gente só falta conhecer e entender que quando a gente compra ou contrata serviço de cooperativa, a gente está, inclusive, deixando o lucro aqui. Esse é um caminho também a ser seguido pela Secretaria de conscientização de quem expõe esses produtos na área alimentícia, com os supermercados, as grandes marcas, as marcas locais, na área de vestuário, com as empresas também, tantas grandes quanto as que são nossas, de uma conscientização da necessidade. Isso não é só uma questão de, eu estou incomodado e quero fazer um ato bom. Não, isso é uma coisa de comércio, de dinheiro mesmo. Olha, eu vou comprar da cooperativa porque é um produto daqui, mas ele não é só daqui. Ele é um produto de qualidade, é um produto que vai ter aceitação, eu vou ter lucro e vou, naturalmente, fazer com que a cooperativa possa não só continuar a existir, mas se expandir também. Olha, a gente tem feito isso. A gente tem promovido a participação de produtos das cooperativas de Alagoas em eventos dentro do Estado, fora do Estado e até fora do Brasil. Fizemos isso ao longo de 2023, continuamos fazendo em 2024. Mas estamos começando agora a fazer um diálogo com as redes de supermercado locais.
Por que tal ter uma gôndola de produtos produzidos pelas cooperativas aqui no seu supermercado? É óbvio que o mercado é muito duro e às vezes exige muito para que um produto entre na sua prateleira. Isso. Então o Estado está fazendo o papel de ser uma ponte. Dizer, olha, não dá para a gente te obrigar, o supermercado é teu. As leis que regem o mercado, a mão invisível do mercado, não dá para a gente mexer nisso. Mas e se a gente puder fazer essa ponte? A gente tem começado a fazer isso. Mas a ausência histórica de fomentos, de apoio, de assistência técnica, de assessoramento, de benefícios fiscais, o que, diferente de outros setores tiveram, a ausência disso ao longo dos últimos, de todos os anos, toda a história, fez com que muitas vezes, se a gente fizer isso agora, Elias, são poucos os produtos que a gente ainda vai ter quantidade, qualidade, marca bem apresentável, então nós temos que caminhar no paralelo. Abrindo as portas para aqueles que já têm essa condição de atender, porque imagina, se você fecha com uma rede de supermercados, você precisa ter um volume, você tem escala. Feiras regionais? Feiras regionais, vamos fazer inclusive 9 feiras regionais esse ano. Vamos percorrer todas as regiões do estado e lá em Delmiro Gouveia a gente vai fazer a feira com os empreendimentos que tem lá. Olha, Alto Sertão. Tem gente que já espera por isso. Já. Imaginando ali, já corre, vai logo cedo, porque sabe que o produto acaba Exato. rapidamente. Então a gente vai fazer, primeiro, um caminho é fortalecer os espaços de comercialização para quem já tem, prontos. Outro caminho é ajudar a preparar essas cooperativas que precisam melhorar a marca para ficar mais apresentável, melhorar a qualidade, aumentar a produtividade. Então esse é o papel do Estado para fazer com que aquela solução coletiva, de fato, lá na frente diga, rapaz, foi a salvação para a nossa comunidade. Olha, o governador Paulo Dantas deu uma boa notícia aí, que é a volta da Artinor. É uma feira regional, onde a gente vai ter produtos não só de Alagoas, mas do Nordeste como um todo, necessária. O Sebrae entrou nessa parceria, de modo que é mais uma prateleira para a gente expor as nossas ideias, a nossa cultura, a nossa forma de observar a vida. É mais do que um produto em si, nós estamos vendendo um conceito. Com certeza, o artesanato alagoano é muito rico, o artesanato nordestino é muito rico. E a feira, cada feira, Elias, para quem está lá nos empreendimentos, seja ele de qual for a área, cada feira é uma oportunidade ímpar de gerar renda. Eu acompanhei durante 2023 as cooperativas, as associações, os empreendimentos de artesãos que conseguiam ir para uma feira, por exemplo, em Recife, em Fortaleza, em Brasília, e voltar com toda a sua mercadoria vendida, e o bolso com dinheiro para chegar e compartilhar com as cooperadas, com as suas associadas. Então, isso é uma oportunidade que muitas vezes eles não têm. Por isso que a gente vai fazer as feiras nas regiões, vai trazer as possibilidades de participação para as feiras na capital, para fora daqui, só que não dá para viver só de feira. Então a gente está caminhando com a possibilidade de construir parcerias, por exemplo, com os shopping centers. Shopping em Maceió, shopping em Arapiraca, shopping em Delmiro Gouveia. Abre para a gente ali um espaço na relação de parceria para que você chegue lá em Delmiro, entre no shopping lá da Pedra e compre doce de leite produzido pela cooperativa, pela Associação das Mulheres lá de Delmiro Gouveia, lá de Pariconha. E assim a gente criar canais permanentes, porque não dá para fazer uma feira no ano e achar que aquele dinheiro vai render para o ano todo alimentar e gerar renda para as pessoas. Preciso mais que isso. Adalberon, eu quero antes de mais nada agradecer a sua presença aqui no Conte-me Tudo. Esse é um momento muito importante para o Estado, da gente fortalecer isso. Precisa virar uma política de Estado, não apenas desse governo, porque quando a gente pensa em Ilha do Ferro, até uns anos atrás, muito do que foi produzido foi adquirido de qualquer forma e está em qualquer lugar, sendo agora hiper, mega valorizado. Então, não tinha-se ainda a compreensão do que de fato estava sendo produzido ali. Cooperar, esse sistema, esse conceito, vai dar uma ideia muito maior do valor que aquilo tem na Ilha do Ferro, daquilo que tem em Anadia, daquilo que tem em Traipu, daquilo que tem em Delmiro Gouveia, daquilo que tem nas cooperativas da região norte, que tem uma presença muito forte de cana-de-açúcar
E a única cooperativa que prosperou durante muito tempo foi a dos plantadores de cana-de-açúcar. E hoje a gente poder observar de que, olha, algumas pousadas tiveram que entrar num processo de cooperação. E aí os pescadores tiveram que fazer o mesmo para poder fornecer o pescado dos restaurantes, que tiveram que também se organizar, ou seja, sem isso a gente ia ter aí meio que uma colonização inversa, a gente ia voltar para Pernambuco por outros motivos. Olha, o cooperativismo já é uma realidade do mundo inteiro. Os países mais ricos são os países mais cooperativos, onde o cooperativismo é mais forte, e a gente achando que era o contrário, que era só a organização dos pequenos, e agora a gente precisa dar vazão ao cooperativismo no Brasil e aqui em Alagoas, chamar as pessoas para dizer, olha, vamos cooperar porque é mais interessante, se ao invés de fazer sozinho a gente fizer junto, e fazer com que cada vez mais essa alternativa seja enxergada como possibilidade para todos os negócios. Essa política já chegou nas escolas? A gente está, inclusive, conversando com a SEDUC para não só falar sobre empreendedorismo, mas falar de cooperativismo. Porque já pensou essa meninada que recebe o cartão Escola 10 se organizando um negócio, terminando o ensino médio com um negócio coletivo? É isso que a gente precisa fazer, inclusive através da educação, levando a mensagem do cooperativismo e a beleza dele, como a ONU está fazendo agora em 2025. Mais gente vai querer ir para a escola. Isso vai ser show, vai ser uma maravilha. E ir para a escola pensando no princípio de cooperação, que é muito amplo. Não é só negócio, gente, é de gentileza. Exatamente. É de humanidade, é de pertencimento, é algo que extrapola essa coisa. Eu diria que o cooperativismo é um princípio de sociedade. Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos cooperando o dia todo. Que maravilha. Então, obrigado pela cooperação aqui. Nós que agradecemos, Elisa, o espaço para que a gente possa contar tudo cada vez mais sobre essa beleza do coop. Olha, o Adalberto Sá é o secretário executivo de Cooperativismo e Economia Solidária. É uma secretaria que está dentro da maior secretaria de Estado da economia aqui, enfim, da indústria, que tem os grandes e agora tem também os pequenos, e pela primeira vez, e isso é super importante. Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, eu gostaria que você enviasse as sugestões, quem você gostaria de ver aqui no nosso podcast, nesse nosso canal, qual o assunto que você gostaria que nós discutíssemos aqui, tem tanta coisa acontecendo e, claro, a gente gostaria da sua participação, tá? Beijo no coração e a gente se vê no próximo capítulo.